1987, Estados Unidos. Naquele ano, a família Lamb, importante dinastia das funerárias na Califórnia, seria desmascarada. Nas fornalhas e nos túmulos, todo o terror orquestrado pela matriarca da família e também pelo filho David seria descoberto. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, desde que você venha comigo até o final desta história de vida e morte. Antes de mais nada, já quero antecipar, assim, isso daqui a gente vai entrar num assunto que pode virar lenda urbana, até porque parecia para mim que era uma lenda urbana também, que é o fator, o que vai acontecer depois que a gente partir. O que acontece com o nosso corpo? Você quer ser cremado? Você quer ser enterrado? O que você quer que aconteça com você? Isso aqui não é apologia a nada. Cada um decide o que quer dentro das suas convicções, dentro dos seus desejos, dentro da sua religião. O que não pode é este vídeo trazer medo de quem tem a decisão de cremação. Nós vamos falar sobre a partida do corpo, porque a alma, a mente, a história nossa fica, mas o corpo, ele também tem que ter um destino. E esta história, que é um documentário muito bem feito pela HBO, que está na Max, agora HBO, sei lá qual é o nome desse negócio, né? Está na Max por enquanto, que é A Funerária Dinheiro e Cinzas. E vocês vão ver também que não é só sobre cremação, é sobre o corpo pós-morte. Porque você tem o vilipêndio de cadáver em si, que é também quando as pessoas invadem os túmulos, quando as pessoas roubam as coisas do morto, a roupa, isso, aquilo, tudo isso abarca tudo, mas a cremação é o mais forte. Então, de maneira nenhuma, você tem que pegar isso daqui como realidade, até porque por conta desta história que eu vou te contar, algo que já era sério, passou a ser ainda mais sério. Passou ainda a ser com mais e mais amarras para que nada possa acontecer com aquele ser que foi embora e a decisão dele de ser cremado tem que ser respeitada. Então, porque muita gente deve estar falando assim, Beto, é óbvio, todo mundo queima todos os corpos juntos. Não é verdade. Isso daí, se você entrar em todos os crematórios do Brasil, se você quiser pegar aqui no nosso país, em outros lugares do mundo também é assim, tem toda uma descrição de como é o procedimento, de como é feito com muito respeito esse momento final desse corpo terrestre nosso aqui. Existe essa lenda urbana de que todos somos cremados juntos e você pega um pouquinho de cinza de cada um e entrega. Isso é uma bobagem, isso não existe. Isso daí aconteceu lá atrás, na década de 1980, nessa história que eu vou contar aqui, mas aquilo já foi um horror à época nos Estados Unidos e mais forte ainda seria nos dias de hoje. Por exemplo, Odetinha, meu amor da minha vida, partiu e a gente cremou Odete porque na minha família existe essa cultura de sermos cremados, do pó viemos, ao pó voltaremos, uma coisa assim, para que a gente possa se reorganizar como matéria pelo próprio mundo. Isso é uma coisa da minha família e da família do Aru. Não estou dizendo que você tenha que fazer isso, você faz o que você quiser, eu não me meto na vida de ninguém, então a gente não pode se meter na vida dos outros. E eu me lembro que quando Odete ia ser cremada, tinham dois serviços. Um que era um serviço coletivo e outro individual. Óbvio que Odete Roitman, um dos maiores amores da minha existência, foi cremada individualmente. Nos animais, para os animais, infelizmente, ou felizmente, eu não tenho como adjetivar isso, para os animais existe a cremação coletiva. No ser humano, não. Cada um é cremado individualmente. Eu tinha na minha cabeça que até o caixão ia também, mas não sei como é que se faz no final das contas, se você vai só o corpo, se você vai, não faço ideia. Mas, de fato, se você vai ser cremado, você não tem que pôr joias, porque as joias vão ser tiradas. Você não tem, mas meu pai amava aquele crucifixo de ouro. Não põe, porque aquilo lá é bobagem, seu papai já foi. Então, assim, aquilo é até uma memória afetiva para ficar com você e tudo mais. Então, vamos começar aqui uma história que se chama Funerária, Dinheiro e Cinzas, que é muito mais do que pós-morte, é inclusive a morte de pessoas vivas. Mas vamos contar a história de David Sconce.
Vou começar pelo momento que ele é pego. Em 1987, existia um local ali nos Estados Unidos, ali na Califórnia, um grande galpão que diziam que era uma empresa de cerâmica e que saía uma fumaça muito densa de tudo ali o tempo inteiro. E existe, inclusive, um departamento nos Estados Unidos, eu achei interessante, isso já na década de 1980, o departamento do ar, que cuida do ar. E você não pode contaminar o ar das pessoas. E esse departamento do ar foi acionado por vizinhos daquele grande galpão, falando que uma densa fumaça saiu o tempo inteiro, com cheiro de queimado, o dia inteiro, e eles tentavam conversar para saber o que era, e tinha até plaquinha escrito à mão mesmo, não perturbe, não chegue perto, uma coisa assim. E uma pessoa que liga para esse departamento também fala que ele era um sobrevivente do Holocausto e que ele reconheceu o cheiro que estava vindo. Era cheiro de carne humana queimada. Ele era de Auschwitz, provavelmente esse sobrevivente. Então, aquele cheiro, aquela fumaça que vinha, para ele foi marcante, porque imagina uma pessoa que infelizmente viveu num campo de concentração, o que ele não passou, quais são as memórias olfativas, sensitivas, visuais, de corpo, alma e coração que esse homem não tinha. E esse homem foi definitivo para que esse departamento fosse até esse grande galpão. Quando eles chegam lá, eles falam assim, não pode entrar tal, eles chamam o xerife, falam, filho, a gente vai entrar porque tá coisa esquisita aqui, olha essa fumaça. Quando eles entram, tem só um homem ali cuidando, ele avisa o patrão dele, que é esse David Sense, e ele fala, olha, aqui não tem mais o que fazer, eles vão entrar. Quando eles entram nesse galpão, eles olham tudo muito estranho, tinha muita fuligem já no ar. E aquele horror, tem as fotos, no documentário e tal. Quando eles abrem, aí eles falam pro cara, pro homem que tá cuidando, abre esse forno. Ele fala, eu não, se quiser, abre você. Eles diminuem as chamas, quando eles abrem, eles veem uma centena de corpos, pedaços, ainda carne ainda sendo queimada, um horror. Um filme de terror. E eles ainda vão para fora do galpão, na parte de trás, e vem um monte de gosmas jogadas, e descobrem depois que eram as gorduras corporais que eles jogavam ainda assim no meio da terra. Isso é crime? Isso não é crime? Qual é o crime dessa grande história? Muitas coisas que eu vou contar aqui passaram a ser crime depois desse caso do David Sense. Mas antes não era, porque como a doutora Solange Beretta já explicou pra gente, a lei abarca muito a vida. Ela cuida pouco da morte. Para a lei, até no Brasil é assim também, o ser vivo é o ser maior. É para ele que, se você tirar a vida da pessoa, sua pena será gigantesca. O corpo pós-morte, ele não é mais matéria a ser tão cuidada pela lei. Eu acho isso terrível. Por exemplo, pegar o caso de Elise Matsunaga. Para nós, é sempre muito mais horroroso o momento do esquartejamento e de ela ter jogado o corpo pelo meio do mato, esquartejado no saco de lixo, do que o tiro em si, não é? Vamos combinar? O tiro é o tiro. Mas, tanto que é a esquartejadora. Mas o esquartejamento de um corpo morto, a pena é baixa. Ocultação de cadáver, a pena é baixa. Por isso que todo mundo topa uma ocultação de cadáver. Vai o quê? 4, 5 anos. O homicídio ninguém quer. Porque a lei ela é mão mais pesada em cima da vida e não da morte. Neste caso, quando eles encontram aquele monte de corpo, eles falam, é um horror, é um terror, precisamos entender essa história, mas que crime é esse? Fiz 2 perguntas. O que aconteceu? Precisamos entender essa história e que crime é esse? Vamos para entender o que aconteceu. Quando eles descobrem aquele forno, aquela fornalha horrorosa, nós temos que ir para muito tempo atrás. David Sense, ele faz parte de uma família chamada Lamb, ali na Califórnia, que ela vem do serviço, do business de funerária. Nos Estados Unidos, a morte é um grande negócio. Já devem ter visto em filmes, em séries, aquelas casas funerárias. No Brasil estão tentando fazer uma coisa ou outra. Eu acho que não é muito da nossa cultura. A gente tem aquela coisa de morreu, velório, enterra rápido, crema rápido, vambora, chora e acabou. Não, lá eles fazem, tem comida, tem uma série de outras coisas, uma outra forma de se negociar com a morte. Segundo é inclusive contado no documentário, o embalsamento, ele vem
como característica e passa a ser cultural nos Estados Unidos por conta da Guerra Civil Americana, e que os corpos precisavam esperar para poderem ser enterrados. Então eles começam o embalsamento. E isso é muito forte nos Estados Unidos. São aquelas coisas que a gente vê filme, série de novo, que fica o caixão só meio aberto, a pessoa está perfeita, maquiada e tal. E temos esses serviços também no Brasil. Mas é um pouco diferente. No Brasil, eu acho que está cada vez mais as pessoas fazendo velório de caixão fechado. Somos diferentes. Culturalmente, a gente vai criando as nossas formas de ser, inclusive nesse momento de passagem. Mas nos Estados Unidos é muito forte essa coisa de embalsamento e tudo mais. Quem faz o embalsamento, que é você preparar o corpo, tanto que muitas vezes vocês não veem, também em série, em filme, que eles abrem o corpo está igual, porque ele foi embalsamado, ele foi mumificado, vamos dizer assim. E os órgãos internos são tirados, colocados num saco plástico e colocados ao lado do caixão. Tá? Isso é uma coisa importante, porque a gente vai descobrir tudo o que acontece depois. Quem faz esse serviço de embalsamento são as casas funerárias, que recebem os parentes. Eles têm até assim, que eu acho importante, serviços de planejamento de morte. Você pode chegar numa casa funerária e já falar, olha, eu quero que eu tenha tais flores, tal caixão, que toque tal música, que tenha tal comida depois, sejam chamadas tais pessoas. Ele faz todo um planejamento e já faz um fundo de morte. Você já paga o seu velório em vida. E tem um fundo que as funerárias são responsáveis por captar esse fundo. Então, olha só o que eles têm. Eles embalsamam o corpo, eles cuidam da morte, eles cuidam da viuvez, eles cuidam do luto, eles cuidam da decoração da morte, eles cuidam da comida, eles fazem aquelas casas muitas vezes muito bonitas, às vezes um pouco sombrias, mas muito bonitas e tudo mais, para esse momento final. Tocar um órgão, tem um monte de coisa. Tudo que você quiser, tem dinheiro, tudo você terá. Então, tudo tem lá os seus pacotes, seu pacote de diamante, pacote isso aqui. Então, esse David Sands, que tem o sobrenome de Sands, ele vem de uma família tem o sobrenome Lamb, que em 1920 abre a funerária Lamb, que é do Sr. Lamb lá, do bisavô dele, tataravô dele. Isso vai passando de pai para filho, porque como um grande negócio, a pessoa vai de pai para filho passando e a pessoa vai ficando com a funerária, vai assim, vovô, tio, vovô tal. Então vai passando de pai para filho. Então teve lá o bisavô dele, que passou para o avô dele, que passou... o avô dele que passou... Peraí que eu preciso chegar, é importante isso. O bisavô passou para avô, passou para filha. O bisavô abre em 1920, 1950 vai para o avô, depois é passado para a mãe desse David Sands. A mãe é Lamb. A mãe casa com um homem com o sobrenome Sands. Por isso que esse David é David Sands, não David Lamb. E é importante isso, porque vocês vão entender no documentário a força que tinha esse sobrenome ali em Pasadena, na Califórnia, perto de Los Angeles e tudo mais. Era uma família extremamente... Ela era uma da alta sociedade das funerárias ali da região. E eles tinham essa casa funerária e também tinham o crematório, que era um lugar fora da casa funerária, e onde você tinha um pequeno crematório com 2 fornos. 2 fornos que dariam, com muita atividade, dentro das normas de como se cremar uma pessoa, daria para se cremar 8 pessoas ou 4 pessoas por dia, dentro de 8 horas de carga horária. Para você ter uma ideia, ela vai chegar a cremar 25 mil pessoas em um ano. Então, você tem uma ideia de como ele vai usar esse crematório para fazer dinheiro e poder. Quando a mãe do David Sands está cuidando da casa funerária, e ela era a grande cara da casa funerária, porque ela era a Lamb da história, ela cuidava desses fundos de morte para a pessoa poder já fazer seu velório, essas coisas e tal. E ela e o pai chamam o filho dela, eles têm 2 filhos, é impressionante que o segundo filho não se fala nada desse documentário, porque eu acho que esse cara não quer ouvir falar dessa família. Esse é o filho mais velho, esse David Sands, que era uma pessoa com problemas sociais já, porque olha o que eles vão fazer no casamento desse cara. Ele queria ser jogador de futebol, torce o joelho, ele não era muito chegado a estudo, e a família resolve falar, chama o filho e fala assim, filho, vamos com o seguinte, vamos comigo aqui, você vai dar continuidade aos negócios da família, mas dentro do jeito que a família faz, porque você acha que o David Sands, que é o bandidão, a família toda é bandida. Não dizem que a maçã não cai longe da macieira? Eu não concordo muito com essa
afirmação. Eu acho que cai mais longe do que perto na vida real. Quantas pessoas vieram de famílias desestruturadas e construíram famílias com muito amor. Então, não gosto muito, mas neste caso a maçã caiu perto da macieira. A mãe e o pai desse David Sands, eles eram pessoas muito financeiramente muito bem colocadas naquela sociedade daquela época. Tanto o Sands, que é o sobrenome dele, como os Lambs, por isso que eles se casam e tudo mais. A mãe dele tem uma característica muito interessante. Ela é uma mulher muito assim, muito querida, muito amada, faz cookie, ela tem os cabelos assim, todos. Ela é a mãe americana perfeita. Tanto que a família deles, do David Sands, quando ele era criança, fez campanha para uma loja tipo Macy's ali da vida, lá da região, como a família americana perfeita. Mamãe, papai, 2 filhinhos loiros, de olhos azuis e tudo mais. Ela carregava com ela essa característica American Way of Life da perfeição. Exatamente para ser a vitrine do imperfeito. Quando eles chamam o David Sands para ir já ali, 17, 18, 19 anos, para ele começar a vir para o business da família, ele vai fazer uma faculdade de funerária. Sabia que tinha isso? É como se fosse um curso técnico para aprender a embalsamar, tem todas aquelas coisas para aprender com esses fundos como cuidar desses fundos das pessoas, porque você paga a sua morte, mas você vai morrer daqui 20, 40 anos. Esse dinheiro já está pago. Quem cuida desse dinheiro é a funerária. E isso tudo tem associações, os Estados Unidos é cheio de associação, né? Tem associação que cuida para ver se contabilmente você não está roubando as pessoas e tudo mais. E quem cuidava na família desses fundos era a mãe dele, a Lauriane. O pai, ele parece mais um bonachão levado pela mãe. A mãe, você percebe que ela é bem a cabeça do mal nessa família toda e que ensinou bastante seu filhinho em muitas coisas. O David Sands, então, ele vai cuidar da funerária. Você tem a casa vai cuidar do funerário, não, vai cuidar do crematório. Você tem a casa funerária e ele vai cuidar do crematório, que ficava um pouco distante da funerária, já próximo ao cemitério, e onde ele tinha era tipo uma capelinha, assim, com 2 fornos. Quando ele chega lá, ele descobre que, já na faculdade, ele vai descobrir que uma cremação custava em torno de $400, $300 a cremação. E ele começa a perceber que ele podia fazer a cremação ser mais barata, até porque ele vai ganhar muito mais dinheiro com o corpo, não com as cinzas. Ele começa a cobrar $50 por cremação. Olha lá, sua cremação custa $400, ele está cobrando $55, tem coisa errada, né? Isso é 1982 que ele passa a cuidar do crematório da família. Para vocês terem uma ideia, enquanto estava direitinho, em 1981 eles fizeram cerca de 150 cremações. 150. Quando esse David Sands passa a cuidar do crematório da família, ele passa para 1.675 corpos queimados. Queimados não, cremados. Olha o pulo. Ele fez 1.000 cremações a mais do que um ano anterior, que era a média boa, era boa de cremação. Porque ele passa a construir essa série, que é uma série, são 3 episódios, esse Funerária, Dinheiro e Cinzas, me lembra Sopranos, que é a melhor série já feita no mundo, que também é da HBO, assista, que é da máfia. Ele passa a querer ser um líder mafioso das funerárias. Ele cria o seguinte, ele pega vários caminhões, ele descobre, porque quantas pessoas morrem por dia? Eu não sei responder essa pergunta, mas ele vai descobrir. E ele contrata várias pessoas, vários homens grandões para serem os seus caminhoneiros e também serem meio seus seguranças do chefe da máfia funerária, porque ele gostava de mandar bater nas pessoas, tudo vou contar rapidinho. Então ele pega esses caminhões, ele sai pegando vários cadáveres pelos lugares que queriam pagar $55. Uma coisa que é interessante, que ele fala e parece que é real, é absurdo o número de pessoas que ele vai cremar, é absurdo tudo que ele vai fazer, mas eram pessoas que você não tinha, muitas vezes, nem velório por elas. Eram pessoas já muito mais velhas, ou pessoas sozinhas, pessoas que não tinham família, ou a família era distante. Eles não iam nem buscar as cinzas. Por quê? O que eles diziam é, se você quiser, eu jogo as cinzas no mar, que ali tem o litoral da Califórnia. As pessoas nem iam... pegavam o cadáver no hospital,
cremava, as pessoas não tinham nada. Então são pessoas muito invisíveis à sua própria realidade, pessoas que não tem ninguém olhando por elas. Não tem, isso foi um aproveitamento muito forte dele. Pouquíssimas pessoas iam buscar cinzas. Tanto que eles aparecem, alguns familiares aparecem, mas são poucos perto do que deveria ter pela quantidade de corpos que foram encontrados. Ele era chamado, até vai ser chamado de Hitler, para você ter uma ideia, por motivos óbvios, né? Esse David Sands. Então ele começou uma cultura financeira de buscar corpos primeiro pelas regiões próximas e depois pela Califórnia inteira, talvez até em outros estados, porque ele passa a queimar todos os corpos juntos. Ele quebrava os braços, as pernas, para juntar as pessoas, o máximo que desse naquela fornalha. E claro, né, ele é muito colocado como tendo elementos muito fortes análogos à psicopatia. Ele aparece na série dando entrevista. Você percebe pelas caras dele, tudo, ele tem um narcisismo muito grande, ele gosta de aparecer, ele gosta de falar, inclusive é isso que vai fazer ele pagar muitos anos de cadeia, não são esses corpos, são outras coisas. Então ele sai, ele descobre esses negócios, esse business dos corpos. Ele pega o crematório em 1981 com 150 cremações. Em 82 ele passa para 1.675. Em 1983 chega a quase 4.000 cremações. Em 84 a quase 5.000. Em 1985 a quase 9.000. E em 1986 ele chega a 25.300 cremações no ano. Isso chama a atenção da própria sociedade das funerárias, que olha e fala, como que esse cara consegue isso? Lembra que eu falei que ele queria ser mafiosão? E ele vai agir como tal. Não é provado, ele vai inclusive ser julgado, mas o caso vai ser arquivado. Tem um cara chamado Tim Waters, que ele vai, com 22 anos, ele compra um crematório e tudo mais, só que ele não tinha um forno, ele precisava dos fornos dos outros. E ele nunca contratou os serviços do David Sands porque ele achava aquilo muito esquisito. E ele começa, esse Tim Waters, até mesmo pela sua própria jovialidade e tudo mais, a querer pegar o bandidão. Só que ele vai morrer, aos 24 anos ele era obeso e tudo mais, ele vai morrer de ataque do coração. Depois vai se aventar que ele, o David Sands, foi almoçar com esse Tim Waters e ele envenenou. Olha o veneno aí. Eu não vou, no documentário fala o nome do veneno. Gente, eu não vou falar porque é um veneno novo. Assim, tudo bem, você vai ver, você vai querer ver, você vai querer... É assim, é porque eu fico um pouco assustado quando ficam contando como que existem tipos de veneno no jardim de uma casa. Então, se fosse o diretor, eu não teria colocado, porque eu sei o quanto que isso pode virar centro de pesquisa para quem pensa nessa bobagem de envenenar alguma pessoa. Eu não vou falar o nome do veneno, mas é um veneno que me assustei, da facilidade de se ter. Ele quase foi depois lá na frente julgado, só que aí exumaram o corpo. Lembra que eu falei que os órgãos ficam num saco do lado do caixão? Pegaram aquele saco, estava uma água, estava tudo um pudim ali, como eles falam, e eles fizeram os exames, não conseguiram constatar o veneno, e aí o caso foi arquivado. Uma pena, porque no pré-laudo de morte dele dava que ele poderia ter sido morto por envenenamento, e esse cara estaria preso já antes, mas não foi. Ele foi arquivado. Mas para você ter uma ideia, ele mandava bater em donos de funerárias que queriam comprar outras funerárias, porque ele queria ser o dono de tudo, ele queria ser o grande mafiosão. Ele é ligado a ele uma outra morte de um motorista de caminhão dele, que do nada tirou a própria vida, um moço super jovem, tal, bonito, e que estava com a vida inteira pela frente, e do nada ele se mata. E ele fala, que ele era gay, ele tem uma mania de falar das pessoas serem gays também. Ele tem com certeza tem uma coisa dentro dele ali, ele, literalmente a homofobia dele é a aversão a ele mesmo. É óbvio, pelas fotos você vê, pela coisa, ele gosta muito de ficar andando em gangue, cheio de homem. Ele casa com uma mulher que era bem, provavelmente para fazer fachada, uma mulher que quando ele vai casar, interessante isso, o avô dele, a mãe e o pai perguntam para ela, você tem certeza que você quer casar com ele? Você pode desistir hoje. Pô, se a mãe do cara fala isso, né, veio com bula, veio com uma enciclopédia inteira, você podia ter caído fora. Mas aí ele vai ter 2 filhos com ela, mas você percebe que esse David Sands, ele transita muito pelo crime para ter uma masculinidade dele muito à flor da pele. E ele claramente tem ali uma homofobia por ele mesmo. Então ele ataca muito, ele fala muito que
principalmente na década de 1980, fulano tinha AIDS, vai morrer de AIDS, isso é gay, ele tinha um horror ao seu próprio reflexo. Isso é muito... Você vai olhar, não precisa ser Ana Beatriz Barbosa. Você vai falar assim, filho, né? Ainda mais quando... Né? Não dá. Então, ele vai criar esse universo de buscar esses corpos, queimar, e ele vai entrando num giro muito narcísico e de arrogância, de achar que ninguém nunca vai pegar ele. O cara lá que estava quase fazendo uma denúncia contra ele, morre. Já está com o coração aos 24 anos. Ele manda bater nos outros, ninguém faz nada. Ele está aumentando esse número, e esse é um número contábil, esse é um número de auditado. Imagina o quanto que de verdade foi o número de corpos que ele cremou, da maneira que ele cremou. E ele tinha uma coisa também por conta até da funerária da mãe, de saber as coisas e tudo mais, ele começa um outro business, junto com a família. Ele entrava nos túmulos para tirar joias, roupas dos cadáveres e órgãos. Os órgãos, antes deles serem enterrados, quando você vai fazer o embalsamento, que eu falei que você põe os órgãos num saco e coloca do lado, ele começou um negócio junto com a família de, no momento do embalsamento, tirar esses órgãos e vender esses órgãos para faculdades, para cursos de medicina. Assim, um cérebro custava $750, um coração custava tanto. E ele descobre o transplante de córnea e de tecidos. E ele começa um outro negócio, a vender córnea e tecido das pessoas mortas. A mãe até explica para os motoristas como, quando vai chegar para pegar o corpo, ver se está quentinho. Se não tiver quentinho, já tinha até um colírio para abrir os olhos e pingar, para que essa córnea fosse mantida mais possível para transplante. Então ele começa, esse David Sense com a família, e só a família está junto, a vilipendiar os túmulos e roubar as pessoas, a tirar dentes de ouro, a quebrar. Eles tinham um copo de isopor com as iniciais AU, que é ouro na tabela periódica. Então, eles quebravam os dentes e punham o ouro ali. Eles ganhavam muito dinheiro, não era com a cremação e nem mais com a funerária. O dinheiro bom deles vinha, de fato, dessa venda ilegal de órgãos, desse ouro, desse roubo, desse furto, acho que é furto, né? Desse furto aos cadáveres pelo cemitério. Então, era um negócio da morte, era o dinheiro da morte. E isso, a família inteira não pode dizer, mas mamãe, papai, David Sense, o irmão dele não aparece como imputado, nem sei o que aconteceu com esse homem, e o avô dele. Ele conta, o David Sense, que o avô, quando ia tirar foto com os netinhos, porque ele tem mais filhos, né? Ele tem mais primos e tal, mas quem cuidava da funerária era a mãe dele. Quando o avô vai tirar fotinho com o netinho, com os netinhos, ele falava, vamos lá, todo mundo, fala money, dinheiro, fala dinheiro, não fala X, fala dinheiro. O avô dele parece que era bastante dinheirista e passou isso para a família toda. Ele aponta muito o avô como um dos responsáveis também por ter tido essa ganância toda familiar. A mãe, que conseguiu criar essa fantasia de mulher bondosa, ela é, né, porque ela não morreu ainda. Ela é uma coisa, porque vão descobrir que todos esses fundos da morte, lá, fundos para o seu velório, ela pegava todo o dinheiro para ela. Então, você percebe assim, a mãe pegava os fundos, cuidava para o corpo chegar para serem tirados os órgãos, o filho cuidava da cremação, com centenas e dezenas, gente, eles chegaram a pôr centenas de corpos juntos. Quando eles vão, porque eu vou explicar porque eles vão para esse outro lugar, que é onde ele foi pego, eles chegavam a pôr 100 corpos de uma vez só para serem cremados. E a mãe e o pai não sabiam como. Se eles sabiam, primeiro eles sabiam quantos corpos podiam ser cremados no ano. Eles tinham uma média, eles sabiam, porque tem todo um ritual e um rito. O corpo tem que entrar, daí você tira, você pega as cinzas, você limpa, daí você põe outro. Não é assim, pá. Tem todo um respeito àquele corpo ali, que tem uma história e que quer, se for cremado, voltar a fazer parte do universo com as suas cinzas. Então os pais sabiam, eram coniventes e foram julgados, inclusive, por isso, porque não tem como eles falarem que não sabiam de nada. Só que aí, eles estão com
tanto negócio, ganhando tanto dinheiro, que eles começam a ficar muito vaidosos e muito sem medo de serem pegos, porque eles nunca são pegos. Mas o acaso, como diz Carlos de Faria, o destino, ele vai sempre jogar um pouco contra a sua própria vaidade. No dia, um dia específico, que ele tem uns funcionários que são super leais a ele, e são drogados, tem uma série, porque também, gente, para um cara pegar por 100 corpos dentro de um forno e não fazer nada, uma pessoa não é, claro que não, mas também de cabeça não deve ser. E o cara era ligadão no crack, bebia e tal, um dos caras que estavam lá. E esse cara específico, tinham dois caras que ficavam, a gente ficavam quebrando, não dá, né? Quebrava o corpo para o corpo entrar, coisa horrorosa, ficavam horrível. Esse um desses dois que cuidava dos fornos, ele sai para fumar um crack e dá uma dormida. E ele não veio e deixou o forno ligado. Pegou fogo no crematório. Pá! Quebrou fogo. Pegou fogo em tudo. Naquele momento, ele podia ter o David Sands falado, não, olha, dá um aviso, né? Né? Vou parar. Vou tentar virar uma boa pessoa. Ou então, eu não vou ser arrogante e vou tentar manter aquilo que não me dava prisão. Não, ele não podia parar, ele estava num ritmo frenético de dinheiro, de cremação e de prazer. Claro que ele tinha prazer naquilo, era um sadismo absurdo, ele gostava de ver aqueles corpos sendo queimados daquela maneira. Ele gostava, a mãe do David Sands, ela criou inclusive a tabela, porque quando queimava todo mundo, alguns familiares iam buscar as cinzas. Então, para esses familiares, precisava se entregar uma urna, que era cobrada, tudo era cobrado. Ele então sabia até assim, olha, ela tinha feito uma tabela. Essa mulher são 4 colheres de cinza, um bebê é um envelope. Bebê, gente, bebê. Bebê é um envelope, você tem a tabela de quanto de cinzas tem que entregar para cada daquelas pessoas que vão buscar. Porque o resto que não ia, eles botavam nos tonéis de ferro, depois jogavam fora em qualquer lugar. Você acha que ia até o mar? Jogava ali, pelo cemitério mesmo. Então, eles não tinham mais respeito a nada, nem a ninguém, nem medo mais de ser pego. A mãe vai sofrer um primeiro acesso contábil por conta dessa associação, que percebe que ela não está cuidando do dinheiro desse fundo que as pessoas pagavam depois da morte. Então ela já vai ter um processo burocrático administrativo ali já em cima dela. E aí a polícia, quando vai pegar eles, porque o que acontece? Quando queima esse crematório, ele não quer parar. Então ele pega com o pai e a mãe, que eram donos desse galpão, onde tudo foi descoberto, que era um galpão, e ele cria uma empresa de cerâmica. Porque até ele falar que era um crematório, demora muito mais tempo e tal. Ele fala que é uma empresa de cerâmica. E que ele estava ali queimando pratinho. Ele vai para esse lugar e tem 2 fornos gigantes, e ele taca, ali que ele começa a tacar centenas de corpos ao mesmo tempo. Porque ele já estava achando que tudo ia dar certo para ele. Aí que tem as pessoas que sentem o cheiro, que vem a fumaça, chama o departamento de ar, que chama o xerife, e o xerife chega e fala, mas que crime é esse? Gente, não tinha crime. É uma tristeza. A venda de órgãos ilegais tem um crime, mas era pequeno, tinha uma série de coisas. Eles vão ser julgados, eles falam que eles não fizeram nada, eles são inocentes. O David Sands não nega que ele queimava os corpos juntos, e ele fala que não tem problema nenhum. Ele falava porque ninguém ali ia buscar aquelas cinzas, a maior parte daquelas pessoas eram esquecidas em vida, e principalmente depois de mortas. Ele fala, não vejo problema nenhum de queimar todo mundo junto, para que ficar ligando o forno tantas vezes, se pode se resolver tudo de uma vez, vai todo mundo junto mesmo. Eu falo, meu Deus, ele não tem vergonha. Ele nega, claro, os assassinatos, ele inclusive não foi julgado por isso, não conseguiram prender ele por isso, e o pai, a mãe dele e ele são julgados mais por essa coisa de vilipêndio de cadáver, isso, aquilo e tal. O pai e a mãe pegaram 3 anos de cadeia, não ficaram 1. O David Sands, até fazem uma sacanagem com ele nas audiências que achavam que ele ia pagar só 5 mil de fiança, pedem 500 mil, ele tem que ficar preso, fica um pouquinho mais de tempo. Ele foi preso em 89, ele saiu em 90, ele já estava fora, 91. Aí ele foi julgado pelos assassinatos que deram o caso arquivado porque não conseguiram provar que foi ele. Só que ele não sai do crime. Aí ele, assim, acabou, né? Porque quando sai na imprensa que os Lamb fizeram isso, o caso funerária deles vai à bancarrota e tudo mais, eles perdem muito dinheiro, tudo aquilo que eles ganharam fácil, eles vão perder fácil também. Mas ainda continuam vivos e continuam podendo se refazer.
O David Sands pega a mulher dele e vai para uma outra cidade, ali perto de Pasadena, ali, para recomeçar a vida. Ele vira motorista de ônibus. Mas como o bandido está dentro dele, o que ele faz? Ele sai com... custava $20 a passagem, que era uma passagem entre duas cidades. Ele era um motorista de ônibus que cobrava para as pessoas entrarem e levar por $20 entre uma cidade e outra. E tinha na empresa de ônibus o ticket real para ele vender e pegar o dinheiro, pagar, e entregar para a empresa e ficar com o salário dele. O que ele faz? Ele cria um boleto falso. Ele estava embolsando para ele os bilhetes vendidos para as pessoas. Foi pego, foi preso, porque eles são muito estelionatários, né? Foi preso, ficou preso mais uns aninhos, saiu. Aí ele saiu incondicional. Aí ele é parado numa blitz, esse David Sands, e pegam ele com uma arma. Ele não pode ter arma, inclusive por todo o passado dele, que ele já lhe condena. Aí ele foi preso, ele entra e sai na cadeia várias vezes. Aí, a última vez que ele entrou acho que foi em 2013, e aí ele saiu agora, em 2023. Diz ele que ele é inocente, que ele não se vê com culpa de nada, ele não se sente culpado, né? Se psicopata for, tá dentro do enquadramento do que se espera. Ele é extremamente narcísico. Na cadeia, ele ficava contando para todo mundo que ele tinha matado as pessoas envenenadas, tinha mandado matar. E quando os prisioneiros contavam isso como testemunha, ele falava que não é mentira, ele não falava nada. Ele tem uma necessidade de falar e uma necessidade de ser ouvido porque ele gosta de palco e plateia. E nessa entrevista ele está surfando, porque ele é o centro total e está certo o diretor. Tem que deixar o cara falar porque para o documentário é a melhor coisa que tem. Só que uma hora o documentário vai acabar, inclusive. E ele não consegue. Ele começa a ficar angustiado que vai acabar o documentário. Ele começa a querer jogar pistas para o diretor continuar conversando com ele de outros crimes que ele fez, mas que ele não pode contar com a câmera ligada. Ele quer continuar falando, ele quer continuar sendo sendo o centro do holofote. Me lembrou um pouco o The Jinx, que é o do Robert Durst, é outra série que eu vou fazer ainda, que eu já vi há muitos anos, eu tenho que rever, que é aquele bilionário que fazia crime e só foi pego porque o microfone dele ficou ligado. E ele vai ao banheiro e o documentarista ele acaba contando para ele mesmo e rindo de que ninguém pega ele, e ele conta todo o crime que ele fez. E aí ele é preso por conta desse documentário. Eu achei que ali ia quase cair, mas o cara não caiu tão rápido assim. Ele deixa no ar outros crimes que ele fez, por conta do próprio narcisismo dele. Ele não está mais com a esposa dele, a esposa dele se separou dele há muito tempo, ele pede a separação dela quando está na cadeia. Aí você percebe que ela ainda tem uma coisa com ele. Os filhos não aparecem dele, você não sabe o que aconteceu com os filhos. O pai dele morreu em 2019, o avô morreu em sei lá quando, e ele chora, ele fala, um choro tão forçado, moço, não deu, não me convenceu. Emoção, sabe emoção? A mãe não fala mais com ele, a mãe está viva, aparece no finalzinho ela na casa, uma mulher que foi super rica, famosa, assim, virou uma senhora dos 7 anões de cerâmica, numa casa estranhíssima, que você vê que ali não deve ter passado um Veja naquela janela nunca, e ela virou uma senhora muito estranha, e ela disse que vai processar o documentário, não vai processar nada, porque nem dinheiro tem para isso. Então ela não fala com o filho não fala com mais ninguém, é uma família que foi completamente dizimada. Se a Lauriane tinha irmãos, com certeza os irmãos não falam com ela, não cuidam dela. O outro filho dela deve ter sumido também, porque Deus me livre de ter esse pai, essa mãe, esse irmão. Então eles estão assim, eles estão, cada um, o pai morto, a mãe numa casa não sei onde, esse cara não sei para onde ele foi, porque ele tinha acabado de sair da cadeia, já foi direto da entrevista, e essa é a vida das pessoas. O que foi interessante é que depois desse crime, muitos dos crimes que ele fez passaram a se tornar crimes mais fortes. Se ele fizer metade, 1/3 do que ele fez, ele pega a prisão perpétua hoje. Então, ele foi necessário esse demônio no mundo para que a gente, como sociedade, percebesse que a gente precisa de amarras maiores para que demônios como ele não consigam exercer o bel prazer de fazer o mal, inclusive para um cadáver. E a gente, como sociedade, precisa reconversar isso. Eu acho que o vilipêndio de um cadáver, eu sei que a vida é mais importante que a morte, mas, assim, é uma coisa assim, uma violência sexual a um cadáver não responde quase nada. A necrofilia, eu acho que a necrofilia tinha que ser um crime barbaríssimo.
Assim, é uma coisa que você fica, meu, a gente não vai fazer nada disso mesmo. Esquartejar pode, ocultar cadáver pode, para matar, mas o cadáver também tem que ser preservado e tem que ser respeitado por todos. Se eu pedir para ser cremado, eu tenho que ser respeitado por isso. Eu não posso uma pessoa tirar meus órgãos da maneira que ele fez sem eu deixar, sem eu querer. Ele tirava os olhos, vendia tudo. Isso não pode. Então, nos Estados Unidos, por conta desse crime, toda a parte de cremação ela é ainda mais travada, mais cuidada, mais assim, se você fizer qualquer coisa, você vai cair na cadeia, cara, você vai pegar prisão perpétua. E eu acho isso bom, porque, infelizmente, as pessoas tiveram que passar pelo que passaram com esse homem, com esse David Sands, mas tudo se melhorou por conta do absurdo para onde ele foi, né? Bom, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Deixa eu ver aqui. Ele tinha um carro, que a placa era I burn for you, eu queimo por você. O Tim Walz, ele gostava de ficar rodeado, de homens fortes. Ele mandava os homens bater tudo nos outros. Uma coisa, né? Removia os dentes, quando teria cinzas, isso já falei. Enganaram que ele foi preso. Vejo motorista enforcado, já falei. Quase mata concorrente. Mas pegaram quase 3 anos e 8 meses de cadeia. Os vizinhos reclamam, então, no 87 pegam ele, barril com muitas próteses, a cremação do corpo, queimava 200 corpos juntos em 200. Imagina se por... Ai, meu Deus. E ainda o cara que queimava falava assim, punha lá o fogo, falava, eu adoraria ser queimado junto com um monte de gente, pelo menos eu vou para cima ou para baixo com alguém. Pelo amor de Deus, né? Me respeita. Ainda faz escárnio com isso. As pessoas, você vê que a maldade está nelas, elas não conseguem evitar de ter. E é isso. E aí, o David Sands, nossa, o nome dele não é David Sands, o nome dele é David Sconce. Bom, gente, ficou David Sands. É o David Sconce. Errei o nome, tá? O David Sconce. Sconce. Ai, meu Deus, falei Sands, né? Agora ficou Sands. Sense8, a série Sense8. O David Sconce, ele tem uma mania muito forte de gente que é psicopata. A culpa é dos outros, a culpa nunca é dele. Ele não se sente, ele fala, não tem responsabilidade nenhuma. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. E o nome do homem é David Sconce. Não é David Sands, é David Sconce, tá bom? Mas o mais importante é ver a história em si, não o nome da personagem. Obrigado, até já, te vejo em breve. Obrigado.